Você tem dificuldade de comer? Você tem dificuldade na alimentação e ao mesmo tempo controlar a diabetes? Como resolver tudo isso e ainda ter a liberdade de comer sem medo? Seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Diabetes 130. Eu sou Marcelene e por aqui nós falamos para pessoas que têm diabetes tipo 2, de como, de estratégias, de assuntos, de como a pessoa que tem diabetes tipo 2 pode controlar a diabetes tipo 2 com 3 hábitos simples e ter a liberdade de comer sem medo, de ter a liberdade de comer o que gosta, sem dieta para diabético. Então, o nosso tema de hoje, que a gente traz na nossa aula de hoje, é como resolver, como perder essa dificuldade na alimentação e ter a liberdade de comer sem medo e, ao mesmo tempo, controlar essa diabetes. Então, esse é o nosso episódio de hoje, a nossa aula de hoje. E nessa aula de hoje, você vai sair daqui, né, se você está assistindo gravado, se você está assistindo ao vivo, você vai sair dessa aula de hoje sabendo o caminho para superar essa dificuldade na alimentação e, ao mesmo tempo, controlar essa diabetes. Isso sem viver em dieta restritiva, para você ter a liberdade de comer sem medo e ter uma glicemia controlada de 130 2 horas após a refeição. Então, a nossa aula de hoje, o nosso episódio de hoje vai fazer uma abordagem sobre tudo isso. E eu tenho certeza que vai te ajudar um pouquinho aí para controlar a sua diabetes. Então vamos para a nossa aula de hoje. Mas antes de entrar na nossa aula, já te inscreve no canal Açucareto para não perder nenhum assunto para te ajudar a controlar a diabetes. Quando tu te inscreve no canal e curte o vídeo, o YouTube te entrega, te avisa de todas as vezes que a gente postar assuntos aqui para controlar a sua diabetes tipo 2, para você ter a sua liberdade de comer sem medo de descontrolar a diabetes e sem medo de viver ou sem medo das consequências da diabetes. Então já curte esse vídeo e te inscreve no canal Açucareto. E também, se surgiu alguma dúvida, se surgiu algum comentário, coloque nos comentários aí embaixo, porque eu faço questão de ler todos. E aí, desses comentários, saem outros vídeos aqui para falar de como controlar essa diabetes com 3 hábitos simples. Então, se surgir algo, dúvida no decorrer do assunto ou algum comentário, pode colocar nos comentários que eu ou minha equipe, a gente vai ler todos e traz aqui de volta em forma de conteúdo para vocês, tudo bem? Então, considere aqui um bate-papo, eu e você, e sinta-se em casa aqui no Método Açucareto ou no canal Açucareto para te ajudar a controlar essa diabetes. Então, vamos para a nossa aula de hoje, de como superar essa dificuldade de controlar a diabetes e, ao mesmo tempo, ter a liberdade de comer sem medo, eliminar a dificuldade e, ao mesmo tempo, controlar essa diabetes, que é o nosso tema de hoje. Eu observo aqui em atendimento do Método Açucareto, a maior dificuldade das pessoas em controlar a diabetes, ou a maior dificuldade, está na alimentação. Todos, é unânime, todos que chegam com o acompanhamento da gente com o Método Açucareto, todos têm dificuldade na alimentação. E essa dificuldade, ela não é só em o que comer, né? Mas também, né, do medo de perder a liberdade de escolha. Por trás da dificuldade de, eu não sei o que comer para controlar a diabetes, eu tenho dificuldade de comer e ao mesmo tempo controlar a diabetes, ele tem uma palavrinha que não tá
claro, nem, às vezes nem na mente da pessoa, mas fica claro para a gente, porque pela nossa experiências e pelo nosso método de acompanhar e ajudar essa pessoa a usar o comportamento dela a favor, os 3 hábitos simples para controlar a diabetes. Então, o que ela diz, o que as pessoas dizem, né? Eu não sei o que comer, o que está por trás é o medo da liberdade, de perder a liberdade de escolha. Então não é só a dificuldade de comer e controlar a diabetes, e sim o medo de perder a liberdade de escolha, o medo de viver eternamente na dieta para diabético, né, para o resto da vida. Então, essa dificuldade de controlar a diabetes na alimentação e de ao mesmo tempo controlar a diabetes, que está por trás é o medo de perder a liberdade na maioria das pessoas. E aí você vai ver dois detalhes aqui, 2 fatores principais que fazem gerar essa dificuldade. É uma dificuldade real mesmo, mas esse medo de perder a liberdade de escolha do que comer. Então, você me diz aí nos comentários, você já teve medo ou tem medo de perder essa liberdade de escolha do que comer? Por exemplo, você já teve medo de ir ao médico ou algum profissional de saúde e de sair com a lista lá, dizer isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode para diabetes? E às vezes você até evita de ir porque você não quer ter aquela notícia. Na verdade, você sabe que cuidar da alimentação ele é um ponto crucial para controlar a diabetes. Você sabe disso. A maioria das pessoas com diabetes sabem disso. Mas o que você não quer, e nem eu queria também, tá? Nem eu queria também, é perder a liberdade de escolher os alimentos que eu gosto. E aí, com esse medo de perder essa liberdade, aumenta muito mais a sua dificuldade de controlar a diabetes por alguns fatores mesmo de conhecimento, de informação e de como acompanhar esse controle da diabetes para você não ter para você não ter essa dificuldade de ter essa liberdade de vida. Então, me conte aí, se você está assistindo gravado, se você está assistindo agora, me conte aí se você já teve medo de perder a liberdade de escolher os alimentos que você gosta de comer, ou o medo de, puxa, eu vou ter que viver eternamente em dieta para diabético se eu quiser manter uma diabetes controlada. Me conte aí se você já teve esse medo que passou pela sua cabeça. Quando você escreve, fica muito mais claro para você e também eu consigo gravar outros vídeos para te ajudar nesse ponto que é o seu ponto mais difícil, que é a dificuldade na alimentação e ao mesmo tempo controlar essa diabetes tipo 2. Então, a experiência prática aqui do método Açucareto, ela nos diz isso claramente e nas entrelinhas também, e possivelmente acontece também, pode acontecer com você e me conte aí nos comentários. E essa dificuldade, ela vem de 2 fatores principais. Eu vou aumentar aqui para você. Esses 2 fatores, eles estão ligados que aumenta a sua dificuldade é o pouco entendimento sobre a diabetes e a sua alimentação. Como assim? Diabetes em si, o contexto fisiológico, fisiopatológico da doença, ela não é exatamente simples de mensurar tudo. É até simples de entender, mas não é simples no dia a dia. Por quê? A diabetes tipo 2, essa que você tem, né, na idade adulta, que está ligada mais a estilo de vida, você tem dificuldade de tirar o açúcar do sangue porque a insulina não funciona direito.
o seu pâncreas produz insulina e a maioria das vezes produziu muito ou está produzindo muita insulina. Essa insulina é responsável por tirar esse açúcar do sangue, mas ela não funciona direito. Se ela não funciona direito, esse açúcar fica no sangue. O açúcar, toda a dificuldade em si, todo o contexto da complexidade do controle da diabetes fisiológico por dentro do seu metabolismo, é porque a glicose, ela é o nosso termômetro da nossa energia. Como assim? Nós não sobrevivemos, sobreviver, realmente, nem é viver, é sobreviver. Nós não sobrevivemos sem glicose no sangue. Glicose é a menor parte do açúcar, é um tipo de açúcar, né, que o nosso corpo absorve. Então, a gente não sobrevive sem glicose. A glicose, ela é o nosso termômetro da nossa energia. Quando a gente fala de energia, é uma forma química que as nossas células, né, nossos trilhões de células do nosso corpo todo, transforma a glicose para a gente fazer todo o nosso metabolismo. Claro que o nosso corpo todo não precisa só de glicose, precisa de proteínas, sais minerais ou vários outros componentes, microcomponentes para funcionar no metabolismo equilibrado e perfeito, mas a glicose é o nosso termômetro da energia. Como assim? Eu gosto de comparar muito com a parte da temperatura mesmo. A nossa temperatura, ela é mais fácil de visualizar ou mais fácil de saber, porque a gente sente. Se a gente está quente, a gente sente. Se a gente está gelado, a gente sente. Se você não precisa exatamente de um termômetro para você saber isso. Então, você sabe quando você está numa temperatura normal, quando você está gelado ou quando você está quente demais. Claro que para medir uma febre ou uma baixa temperatura, a gente tem um termômetro. A nossa temperatura, ela tem que estar numa variação ali, né, de 35,6 a 36 a 37. Vamos considerar aqui 36 a 37. Se baixar demais, a gente fica gelado, e se aumentar demais, a gente fica quente. Mas é fácil da gente perceber isso. A glicose no nosso sangue é o nosso termômetro da energia. Ela não tem que estar mais e nem que estar menos. Se tiver menos, a gente tem piripaque e hipoglicemia, seja quem tem diabetes, seja quem não tem diabetes. Se ela aumentar demais, a gente leva muito tempo para perceber isso. Ela se torna tóxica e destruidor por dentro do corpo, mas a gente não é igual à temperatura, que a gente sente logo quente, né? A gente sente logo a febre. Mas a glicose alta, tem poucas pessoas que são mais sensíveis, mas a maioria não é tão sensível assim essa glicose alta. Então vai aumentando e é prejudicial no nosso corpo. Mas eu quero que você perceba aqui, compreenda que a sua dificuldade de controlar a diabetes, ela não é só dificuldade de comportamento, do seu medo, no contexto geral da alimentação, do sono, da atividade física, mas também ela é fisiológica, porque a glicose que está ali no sangue, ela é o nosso termômetro de energia. Ela não pode estar mais e também não pode estar menos. E a gente usa a glicose o tempo todo. Essa glicose vem da alimentação, a maior parte, mas também vem de dentro do nosso corpo, que o nosso corpo guarda. Então, por exemplo, se você sente uma raiva agora, você puxa a glicose lá de onde está guardado. Porque você precisa de energia, nós estamos de energia. Se você ficar triste, você puxa a glicose de onde está guardado. Se você se preocupa com aquela conta lá no banco, você puxa a glicose de onde está guardado. Isso eu não estou porque ela é o nosso termômetro de energia, termômetro para o nosso organismo funcionar. E todo tempo tem que estar no nível estável ali no sangue. E de acordo com o nosso funcionamento do nosso corpo, essa glicose aumenta ou fica estável ali. Fica estável de acordo
não só com os fatores emocionais, como fatores de funcionamento do organismo, mas também com a nossa alimentação, com o nosso sono e atividade física, que é os nossos 3 hábitos simples, né? Que a gente fala aqui no método açucareiro. Então, a sua dificuldade de controlar a diabetes, ela não é um detalhezinho, é complexo mesmo. E aqui no método açucareto, né, a gente tenta simplificar isso, né, uma coisa mais, um contexto mais complexo, tenta simplificar isso para você compreender, para facilitar você controlar a diabetes, para tirar essa dificuldade de controlar a diabetes e você ter a liberdade de você comer, de você viver, né? Não é só controlar a diabetes, a liberdade de você comer o que gosta, de você viver. Então, esse pouco entendimento sobre a diabetes, sobre o que acontece por dentro, como a gente disse que no método açucareiro, a compreensão da diabetes por dentro, ela faz com que você tenha essa dificuldade na alimentação, porque você vai julgar que é só a alimentação que vai dar jeito na diabetes, e não é. A alimentação, ela é um detalhe importante. Ela é um detalhe importante que, se você compreender um básico ali, né? Não precisa fazer faculdade para você controlar a sua diabetes, mas de você ter um entendimento básico ali de como o seu corpo se comporta com aquela glicose, com aquele açúcar no sangue, fica muito mais fácil de você controlar a diabetes se você elimina essa dificuldade na alimentação e tem a liberdade de comer sem medo. E também chega numa diabetes controlada. E aqui no método açucareto, a gente tem uma faixa, né, de diabetes ideal, que é medido pela glicemia capilar, aqui, que fica mais fácil de você medir, que é a glicemia de 80 a 100 antes das refeições, e de 2 horas depois das refeições, ela está ali em torno de 130, e no máximo até 150. Então, essa aqui é a faixa, né, o intervalo da glicemia ideal da diabetes controlada aqui no método açucareiro. A Sociedade Brasileira de Diabetes diz que glicemia capilar de 130 em jejum, acima de 130 já é diabetes controlada. Glicemia capilar de 180, 2 horas depois das refeições, já é glicemia descontrolada, já é diabetes descontrolada, certo? Então, a gente tem um parâmetro aqui no método açucareiro para ficar muito mais fácil de entender e buscar esse valor da diabetes controlada com os 3 hábitos simples. Então, o fator desse pouco entendimento, quando eu digo pouco entendimento, é ligar os pontos em você saber de você. Isso faz com que você tenha mais dificuldade de controlar, de se alimentar e controlar a sua diabetes, porque não é o ponto da alimentação somente, certo? E o outro fator, né, junto com esse pouco entendimento, da diabetes, é o pouco entendimento da sua alimentação. Você tem que entender a sua alimentação para controlar a diabetes. Porque não tem dieta para diabético. Tem alimentos que alimentam. E diante disso, várias dietas, várias formas de se alimentar funcionam para controlar a diabetes. A ciência consegue provar isso. Mas também a ciência consegue provar que não precisa viver em dieta para diabético, até porque você não consegue viver em dieta para diabético por muito tempo, porque você é humano. Você teve uma vida toda, 40, 50 anos de cultura, de hábitos alimentares, e agora, porque você tem diagnóstico de diabetes, você tem que mudar tudo, você não consegue. Então, não tem dieta para diabético. E o pouco entendimento sobre a sua alimentação não é do outro, tá? É a sua alimentação que controla ou descontrola a diabetes, ela faz com que você tenha dificuldade porque você acha que tem que viver em dieta para diabético, você tem que comer um alimento específico. Claro que eu não estou dizendo aqui que você tem que ser um fanfarrão na alimentação.
Claro que tem que ter cuidados na alimentação, sim, mas você pode comer de tudo. Como diz, a gente coloca aqui no Método Açucareiro e ensina para os nossos alunos. Comer de uma forma inteligente, o que você gosta de comer, de uma forma intencional para manter essa diabetes controlada, uma diabetes 130, 2 horas depois da refeição. E isso se torna simples se você tiver um entendimento sobre a sua alimentação e como impacta isso. Então, o primeiro fator que faz com que aumente a sua dificuldade na alimentação e, ao mesmo tempo, no controle de diabetes, se você fica preso nessa sensação de que tem que ter comida para diabético, tem que ter dieta para diabético, é o pouco conhecimento, né? O pouco entendimento do seu corpo, da sua diabetes por dentro e da sua alimentação nesse controle da glicemia. Então, isso é primordial para você criar liberdade, criar essa liberdade de comer sem medo, de comer o que gosta e criar sua liberdade, ter de volta a sua liberdade de vida, ter sua qualidade de vida, não só física, mas mental também, sem preocupação. E aí, aliado a esse fator, desse pouco entendimento, né? A gente tem muita informação, mas muita informação na internet, muita informação de quando você vai no profissional de saúde, mas a maioria das pessoas, a gente tem a dificuldade de ligar os pontos de uma forma simples, de uma forma mais fácil para trazer no seu dia a dia. Por isso que a gente fala aqui desse pouco entendimento, essa pouca compreensão. E aí, aliado a isso, é o monitoramento da glicemia, o monitoramento do mapa da glicemia. Esse segundo fator faz com que você não saiba para onde você vai com a sua alimentação. Então, você cria mais dificuldade. Como assim? A maioria das pessoas e a maioria dos alunos que chegam para a gente, aqui no Método Açucareiro, eles verificam a glicemia só em jejum, ou às vezes esporádico no dia, e às vezes nem verificam. Se você não sabe para onde vai, às vezes você chega num caminho ou chega num lugar que você não queria estar, não é? Então, é só uma expressão que eu gosto de falar. Por quê? Se você não tem o seu mapa de glicemia, se você não sabe como se comporta a sua glicemia durante o dia, você não sabe se a sua alimentação impacta ou não na sua diabetes, na sua glicemia. Você não sabe se o seu sono impacta ou não na sua glicemia. Você não sabe como as suas emoções ou quais sintomas ali que você sente que você nem se associa a diabetes, né? Como um cansaço ali, um sono, uma vontade por doce, por exemplo. Você não sabe porque você não consegue, não mapeia essa glicemia, né? Como a maioria das pessoas com diabetes não fazem. Não fazem. Então, esses dois fatores do pouco entendimento sobre a diabetes e a sua alimentação e de não monitorar, de não mapear fazer o seu mapa de glicemia, faz com que aumente a sua dificuldade. Porque você não fica perdido realmente, né? Fica perdido, você não sabe o que comer. Você não sabe se vai impactar ou não na sua glicemia. Às vezes dá vontade de comer, às vezes você come e você se sente culpado. Me conte aí se já aconteceu com você de dar muita vontade de comer algo que você estava acostumado a comer ou deu vontade de comer. Aí comeu e se sentiu culpado porque ia descontrolar a diabetes. Você até disse para o outro que não se importava, mas se importa. Então, esses dois fatores de monitoramento do pouco entendimento da diabetes e da sua alimentação, tá? É da sua. E também dessa falta de monitoramento da glicemia, eu já vou te falar mais desse monitoramento, faz com que aumente a sua dificuldade de controlar a diabetes e você tenha a sensação de ficar preso. E o caminho é o contrário, né? É você fazer essa engenharia reversa, é o contrário, é você ter um entendimento
sobre a diabetes, sobre essa glicemia, sobre esse açúcar no sangue, que é o nosso termômetro da nossa energia, de como está a sua diabetes. Aqui no Método Açucareto, a gente faz um perfil metabólico da diabetes, justamente para a gente saber os sintomas e como está essa diabetes por dentro, né? De você saber a sua realidade mesmo, não só pelos exames, mas como você sente, e você consegue mapear tudo isso pelo seu mapa de glicemia, fazendo o seu mapa de glicemia. Então, esses dois fatores, você fazendo, você tem muito menos, ou você tem a facilidade de comer o que gosta e, ao mesmo tempo, controlar a diabetes e ter essa sua liberdade, não só de comer, mas da sua liberdade de vida mesmo. E aí, como resolver tudo isso, né? Como resolver essa dificuldade na alimentação e, ao mesmo tempo, controlar a diabetes para você ter essa liberdade de comer sem medo. E o primeiro ponto para isso é entender que não é só o que comer, mas quanto e como. A gente precisa trazer uma realidade aqui, né? No Método Açucareto, um dos hábitos simples que a gente ensina aqui é comer o que gosta e, ao mesmo tempo, baixar a diabetes e controlar essa diabetes em 130 pós-refeição. Nisso, não é só o que comer. Você tem que comer de uma forma que te alimente e, ao mesmo tempo, seja de uma forma intencional para controlar a diabetes. Mas como comer? Uma combinação que faz com que você facilite esse controle da diabetes. E você não precisa entrar em dieta para diabético, né? E nem comer coisas que você não gosta. Dá para fazer isso de uma combinação, de uma forma inteligente para você controlar essa diabetes. E quando eu digo o que, né? E como comer, não é aquela lista de pode, não pode. Para você ter essa liberdade de comer sem medo, né? Quando você sabe o seu comportamento de alimentação, o que você gosta de comer e faz esse mapa da glicemia, você sabe exatamente o que comer, o quanto comer e como comer essa combinação, mantendo os seus hábitos que você gosta e mantendo também o controle da diabetes em 130, 2 horas após a refeição. E aí, esse como comer, né? Essa combinação, o problema não é, né, a quantidade, a frequência, né? O principal o problema não é só, né? Não é só, né? Claro que a quantidade ela influencia, sim, seja para mim, seja para você que tem diabetes. O que a gente comer, o nosso corpo vai absorver, certo? Quem não tem diabetes, se comer em excesso, vai acumular nas gordurinhas. Quem tem diabetes tipo 2 vai ficar lá no sangue com glicose alta, né? A gente sabe que proteínas e gorduras, uma pequena parte também se transforma em açúcar no sangue. Não é só o carboidrato, não é só o açúcar de uma forma geral. Então, a quantidade influencia, sim. E só que o que faz a diferença, né, também, né, primordial a combinação desses alimentos. Aqui no Método Açucareto, a gente faz o protocolo da refeição COQ-P. E para que é isso? Que isso ajuda esse protocolo da refeição COQ-P? Para facilitar você, a pessoa que tem diabetes, a combinar os alimentos que gosta de comer. Então, fica muito mais fácil quando ela sabe fazer a combinação dos alimentos sem coisas mirabolantes, aquilo que ela gosta de comer. Então, o protocolo da refeição COQ-P é uma forma de combinar esses alimentos, né? Uma forma de combinação e uma forma fácil de aprender. Teve um paciente que passou aqui conosco e esse prato aqui, ele imprimiu. Primeiro ele desenhou, depois ele imprimiu.
Eu perdi essa foto que ele me mandou, mas primeiro ele desenhou o prato bonitinho, exatamente, colou na geladeira. Quando a esposa dele ia fazer o almoço, tinha que ter esses 3 grupos de alimentos sempre nas refeições. E aí a esposa cozinhava os alimentos que eles gostavam de comer. Então, o protocolo da refeição com PP no método Sucareta é para facilitar a pessoa montar o seu prato, comer o que gosta, seja em casa, seja em viagem, seja no trabalho, para se tornar fácil o controle da diabetes, porque já chega de ser tão complexo a natureza da diabetes. Então, tornar fácil se alimentar e ter liberdade é a nossa especialidade aqui no método Açucareta. Então, a gente faz o protocolo da refeição COP com os nossos alunos. E como é isso, né? Que é você combinar sempre, do café da manhã ao jantar, os 3 grupos alimentares, que é a fibra, a proteína e o açúcar. E aqui, açúcar é a mesma coisa que carboidrato, tá? Fruta é a mesma coisa que carboidrato. É a mesma coisa que açúcar. Então, aqui a gente agrupa os 3 grandes grupos alimentares e ensina para o aluno, ensina para a pessoa que está fazendo acompanhamento com a gente aquilo que ela gosta de comer, que ela tem o hábito de comer, e é identificar essa alimentação e sempre e sempre se alimentar nessa configuração. Então, isso fica muito mais fácil dela ter liberdade de comer o que gosta e também vai vendo esse impacto de baixar essa glicemia no mapa de glicemia, porque a gente ensina a monitorar, ensina a fazer esse mapa dessa glicemia. Então, e o segundo ponto, né, é entender como o seu corpo responde a tudo isso. E a gente vai entender como esse corpo responde a tudo isso, não só observando, te ensinando a observar, e você observando também nos sintomas, na disposição, na falta de disposição, no seu sono, no seu urinar muito à noite, no seu cansaço, na sua disposição do dia, na sua vontade por doce ou não, no seu excesso ou controle de fome, e não só entendendo isso pelo seu corpo por dentro, principalmente quando a gente faz o que a gente chama aqui o mapa D130, né, que a gente mapeia os hábitos ali, para justamente você conhecer como se comporta essa diabetes por dentro, mas também pelo próprio mapa de glicemia. Então, a gente entende o que está acontecendo por dentro do corpo, né? Quando você lembra dos 2 fatores que eu falei, de você ter a compreensão da diabetes por dentro, de o que acontece com o seu corpo. Então, você começa a identificar sintomas que você achava que não era da diabetes e era diabetes alta. E aí, você passa a sentir menos, por exemplo. E aí, você observando sentir menos, você constata isso que está mais baixa pelo seu mapa de glicemia. Então, é um efeito de acompanhamento e controle para você entender como responde essa diabetes por dentro. E aqui, né, que está o segredo, que é o mapa de glicemia. Não só fazer aqui no método Sucareta, não só de fazer o mapa de glicemia. Então, qual o nosso hábito que você pode até fazer em casa? Nos primeiros 21 dias de acompanhamento, a gente fazer o mapa um dia sim, um dia não. Para a gente fazer a curva de glicemia, para a gente saber o comportamento da alimentação, do sono, da atividade física e ajustar isso de acordo com o estilo de vida da pessoa, com ali os hábitos ali que ela gosta de fazer. Então, aqui o mapa de glicemia, ele é essencial para você entender essa de como está essa diabetes. Eu vou te passar um dever de casa sobre esse mapa de glicemia. Calma aí que eu vou te dizer como dá para você fazer a partir dessa aula de agora. E o terceiro ponto é que foque no hábito e não na perfeição. A sua vida, ela vai acontecer várias coisas, assim como minha. Ela não é um quadradinho.
Ora você vai ter aquela alimentação ali ok para comer, mas ora você não vai ter, seja pelo seu estilo de vida, seja pela sua condição econômica, seja pelo seu trabalho, seja por qualquer coisa. Então, quando você entende aquele fator dessa diabetes por dentro, você faz o seu mapa de glicemia e tornar fácil os 3 hábitos simples aqui, né? Que é comer o que gosta, ao mesmo tempo controlar essa diabetes, dormir e controlar essa diabetes, e também usar os seus músculos a seu favor para controlar essa diabetes, que é os nossos 3 hábitos simples aqui, chefes do método açucareiro, faz com que você controle a diabetes mais fácil. Só que nisso tudo, não sai tudo perfeito. Uma hora ou outra sai do seu controle, isso é normal. Mas não é sobre não sair do controle, mas sim como você volta para a rota normal do seu controle da sua vida e, ao mesmo tempo, o controle da diabetes. A diabetes, ela não tem que determinar a sua vida. Você não tem que viver em função da diabetes. Ela é um pequeno desafio que se coloca no bolso e você tem que viver a sua vida, você tem que viver a sua vida normal, a vida extraordinária que Deus fez para você viver. Então, quando você foca no hábito ali de como tornar a sua vida mais fácil e, ao mesmo tempo, controlar a diabetes, manter essa glicemia de 130, 2 horas após a refeição, manter uma hemoglobina glicada de 6, abaixo de 6, isso te dá, é tipo um GPS, né? Tipo assim, eu não vou ter consequências da diabetes, eu não vou perder o pé por causa da diabetes, porque você está no controle da sua vida e não a diabetes. Então, focar no hábito, ele é muito mais importante do que focar tudo perfeito na vida, porque a nossa vida não é perfeita e o seu controle da diabetes não vai ser perfeito. E aí aqui, no método açucareta, por isso que a gente faz os 3 hábitos simples, justamente para facilitar tudo isso, para facilitar esse processo do controle da diabetes, porque você até sabe o que você tem que fazer para controlar a diabetes. Você está cansada de saber, né? Tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar da atividade física. Até do sono é menos falado, né? Menos falado. Mas, você tem que cuidar da sua atividade física, você tem que cuidar da sua alimentação. Você até sabe o que tem que fazer. Como fazer e como tornar fácil isso no seu dia a dia, talvez é isso que você não saiba. E aqui no canal Açucareta, a gente traz muito essa conversa para tornar mais fácil esse controle da diabetes, que você não entre nessa estatística de consequências da diabetes. Diabetes é evitável, você leva mais ou menos 10, 8 anos para ter diabetes tipo 2, e as consequências da diabetes também são todas evitáveis. Não significa que você tem diabetes, que você vai ter consequência da diabetes. Só que o quanto mais rápido você cuidar, o mais rápido você manter esse nível da glicose, né? De 80 a 100 antes das refeições, de 130 2 horas após a refeição, você cria esse mapa de sem consequência da diabetes e vive a sua vida. E mesmo se você já tem alguma consequência da diabetes, se você entra nesse controle da glicemia, você faz com que as consequências não avancem. E isso é provado por vários estudos, principalmente estudos divulgados na Sociedade Europeia de Diabetes, que ela diz assim, que diminuir 1% da hemoglobina glicada, por exemplo, né, desse exame que você faz de 6 em 6 meses, que vê a média da glicose nos últimos 4 meses, diminuir apenas 1%, já diminuir de mais de 50% a chance, né, de desenvolver ou de agravar consequências da diabetes, né, como cardiovascular, como da visão, para você ter uma ideia de tudo isso. Então, tornar fácil esse caminho
é o nosso compromisso aqui, e acompanhe aqui a gente no canal para você ter mais isso por aqui. Então, assim, quando você entende essa lógica, né, de o que está por trás da alimentação, né, monitora isso, a resposta para o seu corpo, pratica os hábitos simples de uma forma consistente mesmo, para você, como estilo de vida, você controla seu diabetes sem viver numa prisão alimentar, sem viver nessa prisão de dieta para diabetes. Porque aqui não poderia faltar a mão na massa, né, para você sair dessa aula já com algo para fazer para te ajudar a controlar a diabetes. E aí aqui eu vou te dar um passo simples que você pode colocar em prática hoje mesmo, que vai te dar um resultado rápido nesse controle da glicemia, sem precisar mudar tudo, né? Sem precisar mudar radicalmente. E isso você pode começar a monitorar a sua glicemia. Lembra do mapa de glicemia? Lembra que eu falei que os nossos alunos, nos primeiros 21 dias, a gente ensina a fazer o mapa de glicemia? Isso significa que você vai fazer todo dia para sempre? Não. Se você tem um monitor, aquele do braço, ótimo, faz sem agulha, né? E tem mais medidas. Mas se você não tem, a glicemia capilar é uma ótima forma de você medir essa glicemia, é mais barato e mais acessível para você. Então, o desafio hoje, o Mão na Massa, hoje é de você monitorar a sua glicemia para saber como é que tá. Para você começar a eliminar essa dificuldade de se alimentar. Então, o desafio aqui, o Mão na Massa, é faça esse mapa de glicemia por 3 dias. Você pode fazer esses 3 dias seguidos, ou você pode fazer um dia sim, um dia não. Como funciona? Você fazer a sua glicemia antes das principais refeições, café da manhã, almoço e jantar, né? Mede sua glicemia antes e depois, 2 horas depois, meça novamente. Então, faça isso num dia, antes do almoço, antes do café, 2 horas depois do café, antes do almoço, 2 horas depois do almoço, antes do jantar e 2 horas depois do jantar. Se você não quiser fazer os 3 dias, faça um dia para você ver. Deixe de verificar, não verifique sua glicemia em jejum. Glicemia somente em jejum é só furar o dedo. Você não sabe exatamente como se comporta a sua glicemia, você não sabe associar a sua glicemia aos sintomas, ou você não sabe se está controlada ou não. Glicemia em jejum tem que ser esporádica, sim, para avaliar o seu sono e não como controle da diabetes. Anote tudo, anote o que você comeu nesse dia e avalie sua glicemia. Aqui no Método Açucareiro, a gente tem níveis de avaliação, né? E esses níveis de avaliação aqui é para a gente ter um caminho, um indicador, né? Um indicador. Então, aqui a gente avalia aqui uma glicemia ótima, 80 a 100 antes das refeições, e de 130, às vezes dá menos que 130, até no máximo 140, 150 ali, tá uma glicemia ótima, 2 horas depois da refeição. Ela tá regular se ela tiver de 100 a 130 antes das refeições e de 150 até 170. Ela tá muito ruim, ou ela tá ruim, acima de 140 antes das refeições e acima de 180 a 200 depois das refeições. E ela tá perigosíssima para você antes das refeições está acima de 200 e 2 horas depois das refeições está acima de 200. Então, isso aqui é uma classificação que ajuda, né, aonde você está. Então, verifique sua glicemia 1 dia, 2 dias, de acordo com como você tiver suas fitas e tiver a disposição de fazer, e avalie sua glicemia. Anote o que você comeu e dê uma olhada nesse impacto dessa refeição. Entender o que você come e fazer o seu mapa de glicemia vai te ajudar a ter a liberdade de comer o que gosta, vai ter a liberdade de controlar a diabetes, né, comendo o que gosta, sem problema. E fazer esse mapa de glicemia, ele é poderoso. Por quê? Nesse caminho, você descobre coisas, né? O seu mapa de glicemia junto com a sua alimentação,
né? Dá para fazer o mapa de glicemia com sono, com atividade física, com os remédios, né? Então, o seu mapa de glicemia é o seu indicador do caminho que você tá tendo sucesso ou não. Então, isso é poderoso porque na sua alimentação, por exemplo, você vai descobrir coisas que você come, aumenta a sua diabetes, aumenta a sua glicemia e você nem gosta de comer. E às vezes aquilo que você gosta de comer, na combinação ali que você gosta de comer, não altera a sua glicemia. Então, é poderoso isso para você ter liberdade de comer o que gosta, para você eliminar essa dificuldade de comer o que gosta. Ou melhor, né? Eliminar essa dificuldade de comer e, ao mesmo tempo, controlar essa diabetes. Então, a nossa aula de hoje, o nosso resumo de aula de hoje, espero que você tenha somado com você de alguma forma, para você ter um entendimento para eliminar essa dificuldade de alimentação, né? Mas a gente falou de como resolver, né? Para resolver essa dificuldade na alimentação e, ao mesmo tempo, controlar a diabetes. Dois fatores importantes é você ter um entendimento tanto da diabetes por dentro do seu corpo, mas também da sua alimentação nesse controle da diabetes. E você fazendo o seu mapa, né? O segundo fator é fazendo o seu mapa de glicemia, você consegue saber sobre o impacto da sua alimentação, consegue saber o caminho dessa sua diabetes e evitar as consequências da diabetes quando você mantém ali uma glicemia de 80 a 100 antes das refeições, de 132 horas depois das refeições, por exemplo. Então, tem vários contextos que te fazem você ter medo de perder sua liberdade de comer o que gosta, né? Ou perder sua liberdade da alimentação, e isso às vezes dificulta você a não só aprender, mas procurar ajuda, porque vão te dizer coisas que você não quer ouvir, né? E muita gente deixa de procurar ajuda, deixa de procurar um acompanhamento para controle da diabetes, justamente por esse medo de perder essa liberdade, e a gente viu como você pode o poder de mapear essa glicemia para você deixar de ter essa dificuldade na alimentação e você ter a liberdade de comer o que gosta e, ao mesmo tempo, controlar a diabetes. Te mostrei um pouquinho do protocolo da revisão COP-P aqui do método açucareiro para facilitar isso, e te mostrei um pouquinho do diário de glicemia, né? Do diário de glicemia, e junto com esse diário de glicemia a gente faz o diário dos hábitos também, justamente para você mapear tudo isso. Te mostrei um pouquinho disso para te ajudar a partir de agora, né? Dessa aula mesmo, para você controlar a sua diabetes tipo 2 com 3 hábitos simples e você ter a liberdade de comer sem medo. Me conte aí nos comentários se você tem a dificuldade de comer, essa dificuldade na alimentação, se você sabe mapear a sua glicemia. Deixe nos comentários suas dúvidas, né? Que aí eu gravo outras aulas, outros vídeos para te ajudar a controlar a diabetes tipo 2 com esses 3 hábitos simples aqui do método açucareto, para você ter a liberdade de comer sem medo, para você ter a liberdade de viver a vida extraordinária que Deus fez para você viver, e que a diabetes, ela é só um desafio que você coloca no bolso ali e está no controle. Não deixe essa diabetes estar no controle da sua vida. Você está no controle da sua vida e a sua diabetes controlada, sem gerar danos para vocês, sem gerar privação, não só da alimentação, mas sem gerar privação de vida, né? Sem gerar outras consequências dessa diabetes. Então, deixe aí nos comentários. E se de alguma forma te ajudou esse vídeo, ou de você sabe alguém que tem diabetes, conhece que alguém que tem diabetes, compartilhe esse vídeo com 2, 3 pessoas. Quem sabe não o que ela precisa ouvir para ela ter esperança novamente de ter uma vida normal e, ao mesmo tempo, controlar essa diabetes. Então, até a próxima aula do nosso
nosso programa da Diabetes 130.